Bom dia para mim aqui na Austrália, boa noite para vocês aí no Brasil. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Dose Diária. E nesse Dose Diária eu quero compartilhar com vocês as frases que eu anotei do livro Comer, Rezar e Amar. É um dos meus livros favoritos e eu tenho essa mania doida de anotar algumas frases que são as frases que mais ressoam em mim. E eu quero compartilhar isso com você. Então, enquanto eu vou falando, você vai fazendo um exercício de respirar. Então, você vai respirar fundo, contando até 7. Segura o ar no pulmão, contando até 7. Solta todo o ar, contando até 7. Segura o pulmão vazio, contando até 7. E recomeça essa respiração quadrada, vamos dizer assim, né? Enquanto isso você me ouve aqui. E eu então estava lendo esse livro, Comer, Rezar e Amar, no momento que eu estava tentando me reencontrar também. Não com o mundo, mas eu estava tentando me reencontrar comigo mesmo. E naquele silêncio interno, algumas frases se tornaram bússolas. E hoje eu vou compartilhar as que eu anotei aqui com vocês e que me acompanham até hoje. A primeira é: você precisa aprender a escolher os seus pensamentos, assim como você escolhe suas roupas. Vou repetir. Você precisa aprender a escolher os seus pensamentos, assim como você escolhe as suas roupas, né, as roupas de cada dia. E essa frase, ela me virou do avesso. Porque, sim, eu estava me vestindo de pensamentos pesados, automáticos, sem perceber. E eu comecei a me perguntar todo dia: o que eu ando colocando para dentro da minha mente todos os dias? Ou seja, o que eu ando consumindo? Em termos de TV, rádio, amigos, leitura, enfim. O que eu ando consumindo? A segunda frase é: a ruína é o caminho da transformação. Às vezes a gente acha que tudo está desmoronando, mas é só o universo demonstrando que já não serve mais para abrir espaço para o novo. A queda não é o fim, é o convite para recomeçar diferente. E aqui eu lembro de quando eu fui demitida, né? Minha casa caiu ali. E eu achei que aquilo era o fim, mas na verdade aquilo era só o recomeço. Era o convite para recomeçar diferente. E quantas outras questões aconteceram na minha vida para me levar a começar diferente, para deixar para trás o que não me servia mais. Isso é bem profundo. Depois, a outra frase é: a única coisa mais impossível do que ficar num casamento infeliz por anos é sair dele. E essa frase me lembrou que a coragem não mora nas decisões fáceis. Eu também já vivi uma separação e não foi fácil. E não foi só a separação do meu casamento que não foi fácil. Não foi fácil eu me separar da minha família e vir para a Austrália. Não foi fácil eu deixar a minha vida em Sydney e vir para Adelaide. Mas muitas vezes é preciso escolher a dor da verdade ao invés do conforto da ilusão. E foi isso que eu aprendi. Muitas vezes a gente está no conforto da ilusão e a gente não tem coragem de tomar a decisão. Por isso que Bob Proctor fala, né? Uma das lições que eu aprendi com Bob Proctor é: você precisa tomar a decisão. E tomar a decisão nunca é fácil. A outra é: a oração é o ato de falar com Deus. A meditação é o ato de escutar. Uou! E foi aí que a meditação virou uma prática para mim.
Eu parei de pedir tanto e comecei a silenciar mais. Aliás, uma coisa que eu não faço há anos é pedir em oração. Eu agradeço em oração. Eu agradeço pelas coisas que eu tenho, eu agradeço pelas coisas que eu quero ter como se eu já as tivesse. E eu medito quando eu quero escutar, Deus. E a meditação, ela se tornou uma prática para mim. E cada vez é algo que eu estou fazendo mais e mais profundamente. E tenho estudado mais a respeito disso. E foi nesse espaço de silêncio, então, que eu comecei a encontrar o que eu nem sabia que eu procurava. A outra frase é: às vezes, perder o equilíbrio por amor é parte de viver uma vida equilibrada. E essa frase me ensinou que a entrega também é parte do caminho. Que não precisamos ter o controle o tempo todo. Tem uma meditação dentro da comunidade que chama uma meditação de rendição. E ela é muito interessante, eu vou até colocar aqui no podcast para vocês, que é justamente uma meditação onde você entrega. Depois, a outra frase é: pare de tentar controlar tudo e relaxe. É a mesma coisa da anterior, A cura começa quando a gente solta, não quando a gente prende. Outra frase: você não precisa de um homem, você precisa de um Deus. E o Deus aqui dessa frase é o voltar-se, olhar para si mesma. Reconhecer a essência e amar a sua própria companhia. É você entender que dentro de você mora uma parte de Deus também. É se reconectar com a sua essência e amar a sua própria companhia. E a outra que eu gosto muito é a que fala do bilhete da loteria, Então tem uma história que o homem que rezava todos os dias para ganhar na loteria, até que finalmente Deus ele morre, ele encontra com Deus e ele fala: por que você não comprou o bilhete, Então, essa frase me lembra que o universo ama quando a gente deseja algo de coração, mas a gente precisa entrar em movimento. E o movimento, a ação, no caso, é comprar o bilhete. Então, se você quer mudar a sua vida, dê um pequeno passo, mesmo que pequeno. Se você quer encontrar um novo trabalho, atualize seu currículo, envie uma mensagem, ative seu network. Se você quer mais abundância, comece agradecendo o que você já tem. Mude a sua relação com o dinheiro, estude, pratique, manifeste, mas também abra a porta para ele entrar. Às vezes a gente pede chuva, mas não planta nenhuma semente. Então, o bilhete da loteria pode ser uma decisão, pode ser um sim que você está adiando. Ou pode ser aquela pequena ação, mas cheia de intenção, que muda toda a sua frequência. Então, hoje, eu quero te perguntar: qual é o bilhete que você precisa comprar? E eu não estou falando de loteria aqui, gente. O que o universo ele está ouvindo suas orações, mas às vezes ele está esperando você decidir, ele está esperando você agir, porque é na ação com fé que os milagres acontecem. Um beijo de luz.